a decisão tomada sobre o Discord. O nosso entrevistado agora é o superintendente de fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados, Fabrício Lopes. Seu Fabrício, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan, viu? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Bom, é claro que não é para se politizar essa discussão aqui, acho que é importante trazer para o nosso público uma questão mais técnica em relação à plataforma. A politização deixa com os pré-candidatos, os candidatos. E eu pergunto para o senhor o seguinte, com a proibição temporária das lives, o que a agência acredita que isso vai trazer de consequência de amenizar casos como o que nós vimos e que já vimos também outras vezes? Obrigado pela pergunta e boa noite aos que estão nos assistindo. Thiago, a NPD tem um interesse em atuar de maneira cirúrgica. Nós já vimos acompanhando a plataforma Discord desde o ano passado com a publicação do Estatuto de Criança e Adolescente, o Estatuto Digital, e recentemente ela entrou em vigor, então a gente passou a ter essas competências formais vigentes. E o que a gente presenciou numa situação como essa, que chamou a nossa atenção, foi que o caso de 22 de julho é mais um caso. E isso é uma afirmação triste de admitir. Mas o que a gente entendeu foi que existe um elemento comum entre o caso da Operação Lívia e outros casos que o antecederam. Então, nós, numa coleta simples na internet, em veículos de imprensa, encontramos citações, 10 ou mais citações, colocando essas transmissões ao vivo como um elemento comum em todos esses casos de violência ou de cometimento, de transmissão de crimes usando a plataforma do Discord. Nesse sentido, até para ter uma atuação cirúrgica, a nossa ideia foi qual é a menor intervenção que a NPD consegue com o melhor resultado possível para desencorajar ou dificultar esse tipo de prática usando a plataforma do Discord. Fabrício, vou trazer aqui a pergunta da Dora Kramer, nossa comentarista. A próxima pergunta, Dora. Boa noite, Fabrício. Olha só, vamos olhar, queria saber a sua opinião, porque esse é um assunto super complexo, né? Não dá para examinar essa questão, sabe, com muita simplificação. Mas eu vou tentar aqui fazer um resumo. Se a gente olhar para esse problema de um modo geral, incluindo aí o Congresso, que também não se envolve nesse assunto, o que você acha? Como é que seria um enfrentamento para este problema que não atinge só o Discord, não é isso? É este problema a respeito do qual nós estamos falando, como é que se poderia fazer, como é que se deveria fazer um enfrentamento justo, equilibrado e eficiente? Dora, boa noite, obrigado pela pergunta. Esse é um problema sofisticado, como tu mesmo disseste, e não existe uma solução simples para ele. Uma abordagem necessariamente vai envolver mais do que a NPD, assim como hoje estão atuando o Ministério da Justiça, as polícias civis e a Polícia Federal, o próprio PGU também está atuando numa situação como essa. Eu diria que uma atuação conjunta começa a resolver o problema. Eu diria que a gente precisa montar essa solução se debruçando sobre ele, e cada plataforma vai ter uma solução distinta conforme a própria arquitetura dela. A NPD está entrando nesse contexto agora e a gente está imbuído de tentar resolver. Seu Fabrício, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Estamos tirando as dúvidas sobre essa decisão da ANPD sobre o Discord. Denise. Boa noite, Fabrício. É o seguinte, eu queria saber se as lives já minimizam esse risco que tem para os adolescentes, porque se sabe de vários casos antecedentes em relação a isso, de estímulo a provas de risco, a suicídio, a outros mecanismos aí para deixar o jovem acuado, e o Discord é um dos que tem mais casos nesse sentido. As lives são o grande foco de perigo? No nosso entendimento, são. Porque a gente percebeu que é um elemento da necessidade de assistir isso ao vivo, de estar presente ali. E aí a live provavelmente é a única maneira de as pessoas se sentirem presentes enquanto isso acontece, de interagirem com a vítima ou eventualmente participarem do crime. O Cristiano Vilela, para fazer a próxima pergunta para o Fabrício em relação à questão do Discord e como é que isso vai funcionar na prática. Vilela. Fabrício, uma boa noite.
Quando a gente vê situações como essa envolvendo o Discord e casos como esse que acabam ganhando uma grande repercussão, é natural que venha à mente de todos nós, dos cidadãos de uma forma geral, o questionamento quanto à legislação. Se a legislação é efetiva, se é eficiente, se já é suficiente para eventualmente punir condutas dessa natureza. Na sua visão, a legislação de hoje, ela é suficiente? É necessário criarmos um arcabouço legal para tratar das redes sociais de uma forma geral, para tratar da regulamentação do uso da internet de uma forma geral? Enfim, qual que é a sua leitura com relação à capacidade legal de se combater esse tipo de prática abusiva? Olá, Cristiano, boa noite. Primeiro eu diria que existem duas punições numa situação como essa. Uma punição às pessoas que cometeram esses crimes e também uma responsabilização, punição das plataformas que viabilizam esse tipo de coisa. Ainda que não de maneira deliberada, eu acho que essa é a grande mudança do ECA Digital. Não precisa mais ser uma atuação deliberada da plataforma, basta que ela negligencie no seu dever de prevenção. E o artigo 6º trouxe essa mudança que a gente considera essencial para que a gente consiga preencher esse vácuo que havia até o advento do ECA Digital, em que tudo dependia de provocar a plataforma, dependia de uma atuação da vítima ou de pessoas que estivessem testemunhando para que isso acontecesse. O ECA Digital inovou na proporção em que ele disse, olha, a plataforma é responsável, inclusive, por impedir que isso aconteça, por tomar todas as medidas cabíveis e necessárias para evitar, inclusive, a exposição de crianças e adolescentes a esse tipo de conteúdo. Nós ainda estamos regulamentando, existe um trabalho intenso da NPD nesse aspecto, mas eu diria que do ponto de vista da NPD a gente já se sente, sim, já existe arcabouço suficiente para que a gente atue, e eu diria que só a experiência dirá se esse arcabouço é completo ou não. A gente fechar aqui a nossa conversa, claro que é um assunto que renderia muito mais tempo, mas nosso tempo é limitado, infelizmente. Eu queria te perguntar o seguinte, o que acontece a partir de agora? A empresa está, claro, contestando essa decisão, mas o que acontece efetivamente? É um período de, entre aspas, teste? Essas lives podem ser proibidas para sempre para a plataforma aqui no Brasil? Como que vai se dar os próximos dias? Os próximos dias vão dizer o quê? Os próximos dias nos dirão, primeiro, se a plataforma vai recorrer ou não vai recorrer dessa decisão, que está no direito dela de recorrer. Acho que nós vivemos num país democrático de direito, isso é importante. As decisões da administração pública têm que ser questionadas e passadas por um escrutínio. Para todos os efeitos, a gente acredita que a gente está fazendo. Essa é a melhor maneira de endereçar esse problema. A intenção da NPD nunca foi bloquear lives. A intenção da NPD é proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Bloquear lives é um caminho para isso, é um meio para isso. Na proporção que o Discord conseguir construir uma solução que permita essa proteção com a existência das lives, a gente não vê nenhum problema em as lives acontecerem. A NPD não tem um problema específico com lives. A questão é que lives é justamente por onde isso está acontecendo e onde tem o maior potencial de estrago.